Senhor Tiago, como está nesse dia? E aí, doutor Adrian? Tudo tranquilo, tudo bonito? Tudo na paz, nosso Senhor? Na outra semana, senhor Rogerinho estava impossibilitado pelo proletariado e na semana passada esteve o senhor. Como está de trabalho? O trabalho tem ido tranquilo, né? Comecinho de ano, escola, ainda é um pouquinho mais suave. Só uma reunião ou outra, uma reunião pedagógica, uma reuniãozinha de módulo. Vai dar pra gente ir tirando. Então, beleza. E aí, bora comentar? Bueira. Senhor Tiago, invertendo um pouco as nossas dinâmicas, queria saber o que você trazes de matéria para nós. Abri o trabalho aqui com uma notícia boa, uma notícia feliz, uma noticiazinha auspiciosa. Nesse ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de 2023, o nosso maravilhoso atual governo Lulinha 3.0, na figura do comandante do Exército, General Tomás Miguel Ribeiro Paiva, tomou a decisão de que os quartéis não vão mais comemorar o dia 31 de março, que vinha sendo comemorado nos últimos 4 anos, na gestão do governo passado. E para quem não associou o nome à pessoa, 31 de março é a data que os nossos amigos de roupa verde-oliva usam para comemorar o golpe militar de 64. Aliás, nunca deveriam ter comemorado qualquer dia que fosse, né? Exatamente. Assim, ainda tem o destaque de que a data do golpe, na verdade, é 1º de abril, né? Uhum. O Mourão saiu daqui de madrugada do dia 31 pro dia 1º. Mas como 1º dia da mentira, eles já tiraram o corpinho fora. Vale lembrar que esse Mourão aí não é o ex-vice-presidente, não, né? Não, é o xará dele, figurinha que resolveu, lá em 64, mandar as tropas descerem aqui de Juiz de Fora pro Rio para depor o presidente eleito, nosso amado Jango, né? Janguinho da galera. Que jogou o país em 2 décadas de ditadura militar. Pois é. Que pessoas foram mortas, são perseguidas, sequestradas, torturadas e mortas por agentes do Estado brasileiro. Uma coisa que eu acho que vale comentar nesse ponto aí é que tem muita gente que fala que não passou por nada, né, nesse sentido, que não viu a ditadura ou que naquele tempo da ditadura tudo era melhor, mas essa galera era aquele tipo de gente que não era detratora do governo, né? Por isso que teve essa bonança, vamos dizer assim. Exatamente, ó. Acho que foi uma frase, se não me engano, da Rosa Luxemburgo, né? Quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem, né? Sim. Tem um outro ditado que eu acho melhor, né? Que é camarão que dorme a onda leva, né? Exatamente, sim. É fácil, sim, falar que só vai prender o vagabundo. Prender o vagabundo é o senhor que está pensando nisso, né? É o regime que prendeu, torturou, inclusive mulheres grávidas, torturou crianças na frente dos pais. E tem quem defenda, né? Tinha sujeito que era deputado e estava no plenário do Congresso defendendo o torturador da ditadura. Tem deputado que na votação do impeachment declarou seu voto favorável ao impeachment da Dilma, homenageando a memória do brilhante Ustra, torturador, e que infelizmente não saiu preso do Congresso naquele momento, o que era de se esperar. Era isso que eu ia falar agora. Cara, como será que seria o Brasil se ele tivesse saído preso do Congresso naquele dia, cara? Cara, seria um país 200% melhor, né? Com certeza, disso eu não tenho dúvida, mas quem será que a gente teria hoje na troca de comando, será, cara? Porque se ele tivesse saído preso naquele dia, talvez a gente tivesse um Lula 3 já em 2018. Olha, não sei, não, porque teve todo o esquema da Lava Jato para tirar o Lula da jogada, né? Assim, teria aparecido alguma outra figura, né? Então, mas quando tirou o Lula da jogada, foi justamente para fortalecer esse ser excremento aí que tava já alçando a uma subida
uma tentativa de subida à presidência, né? Ele foi meio por acaso, na verdade, né? Que ninguém apostava em Biruliro, né? Não, isso com certeza. A prata da casa sempre foram os tucanos, né? PSDB, talvez um PMDB, algum outro agregado, assim. Naquela época, quem que foi o mandato de ouro do PSDB? Eu nem lembro mais, cara. Olha, faz 4 anos só isso. Olha, eu acho que quem concorreu foi o Alckmin. Foi o Alckmin? Foi o Alckmin. Alckmin contra Haddad e Biruliro. Tinha o Feliciano, o Ciro. Talvez o Ciro tivesse saído melhor. Marina, se eu não me engano, também. Marina começou bem, depois foi derretendo nas pesquisas. E foi mais ou menos isso, né? E acho que assim, foi os últimos 6 anos que se jogaram o país nessa lambança que a gente está vendo hoje. E porque... Acho que a gente comentou isso no episódio passado, né? A questão de enterrar os mortos, né? Uhum. Não só não enterramos, como tava o maluco lá no Congresso exaltando a memória de torturador. Que, assim, toda essa desgraça que a gente viu até hoje, o atentado do dia... O atentado terrorista, o atentado golpista do dia 8 de janeiro agora também, instigado por esse sujeito, né? Apesar de ter uns malucos passar pano ainda, agora tá... De repente começaram a pedir direitos humanos, né? Depois que foram presos. Pois é, cara. Tem uma coisa pra comentar sobre isso, mas eu vou deixar pro próximo programa. Tá. Pô, foda. Eu não sei se eu cheguei a comentar no programa passado. No dia 8, pura coincidência, completamente coincidência, eu tava assistindo aquele filme que saiu agora no Amazon Prime, Argentina, 1985. Tentei começar de assistir, mas não consegui terminar. Ele mostra o processo do julgamento dos generais que presidiram a Argentina durante a ditadura deles. Foi assim, mais curta que a nossa. E eles foram punidos, eles foram julgados e condenados pela justiça civil. Sim, sim. Né? E a frase... É potente a lição que o filme deixa, o que os argentinos fizeram e o que a gente deixou de fazer aqui. A lei da anistia que colocou como se fossem iguais torturadores e torturados, né? E a conclusão da leitura que o Júlio César Straceira, se não me engano, que é o promotor que está comandando lá o caso contra os ditadores, ele encerra, faz toda a leitura final no julgamento e encerra falando, né? Nunca mais. Que é a frase assim, que é poderosa. Depois eu peguei para comparar, tem no YouTube o discurso dele original, no julgamento, para comparar com do filme. Do filme tem alguma outra diferencinha, mas no coração é a mesma coisa. E a conclusão é a mesma. Nunca mais. Espero que nunca mais aqui também, né? Que se reveja aqui. Se realmente não tem anistia para os golpistas de hoje, que se reveja a anistia que se deu aos golpistas de 64, né? Sim. Inclusive, acho que uma coisa boa pra gente dizer agora é sem anistia, cara. Não tem que anistiar ninguém. Chega desse negócio de ficar varrendo a poeira para debaixo do tapete, que o nosso tapete já tá com muita poeira. Já tá na hora da gente começar a assumir os BO e tentar trabalhar isso na nossa sociedade, porque nos últimos 30 anos aí deu ruim. Deu muito ruim. Eu não vou comentar sobre isso também, mas paralelo a isso, tem uma notícia que o Alexandre, o Xandão, o nosso Foucault, vigiando e punindo, decidiu que os militares que participaram dos atos golpistas vão ser julgados pela Justiça Civil. E tá certo. Certo. A Justiça Militar nunca puniu nenhum militar, né? A gente for lembrar, há 4 anos teve aquele caso no Rio, os caras metralharam um carro com a família dentro, mataram o pai da família e mais um morador de rua que foi ajudar. Cara, catador de recicláveis. E eu acho que, se eu não me engano, ninguém foi punido. Eles foram julgados pela Justiça Militar e ninguém foi punido. Cara, com certeza alguém já foi punido, mas normalmente deve ter sido lá o soldado, o cabo, o sargento, um terceiro sargento ali, bem lobinho, que acabou de entrar nas Forças Armadas. Pior que eu acho que não, cara. Mas, cara, daí pra cima,
Cara, sabe aquela coisa do corporativismo nacional, onde o rico pode tudo e o pobre não pode nada? Uhum. Pelo menos dentro do quartel é exatamente a mesma coisa. O alto comando pode tudo. Pode ir participar de ato de governo, pode estar ali em comício. Agora, o soldado, o praça lá, a baixa estatura do exército, cara, esses não podem nada. Aliás, eles podem sim obedecer às ordens que são dadas a eles. Pois é. Meu pai, ele falava, brincando, que quando ele serviu o quartel, o soldado só tinha 2 direitos. O primeiro direito é não ter direito nenhum. Exatamente. O segundo direito é não reclamar do jeito que tem. Exatamente. E não só isso também, cara. Existe uma máxima dentro do quartel, isso eu posso dizer porque eu servi 1 ano. Fui obrigado a servir aquela porcaria, não queria, aliás, estava fazendo faculdade na época. Muito obrigado, Exército, por me tirar 1 ano da minha vida, entre aspas, eu aprendi muita coisa lá, enfim, não é esse o caso. Mas tinha uma máxima lá dentro que dizia assim, soldado não pensa, soldado executa, entendeu? E é muito poderosa essa frase, cara, porque quando você fala que soldado não pensa, soldado executa, você tá dizendo que você tá só simplesmente criando uma arma de matar mesmo. Ou uma arma pra fazer aquilo que mandam você fazer. E, cara, era bem isso mesmo, assim, sabe? Tem que obedecer, né? Você não tinha direito a pensar. Obedecer cegamente, não pode questionar o superior, não pode quebrar a hierarquia. Sim, era bem isso mesmo. Tem muito caso da história nacional que deu ruim exatamente, deu confusão quando, às vezes, patente mais baixa resolveu se manifestar contra as mais altas. Ah, cara, direto. Aí a justiça militar funcionava que era uma beleza. Desde o tenentismo até acho que a revolta dos sargentos, acho que foi em 64 também. Não cara, e é muito complicado isso. Porque, querendo ou não, você nunca resolve o problema, né? Aliás, o Lula perdeu... Não vamos passar pano aqui pro Lula, não. Ele perdeu uma grande oportunidade de mandar muito general, muita gente aí pra reserva, entendeu? Mandar pra reserva ainda é pouco, porque ainda continuam recebendo, né? Não, eu sei, mas, cara, só de não ter esse pessoal lá mandando em tropa, entendeu? Já é um grande alívio. O foda é que esse espírito conciliador do Barbudo, ele não conseguiu fazer nada, né? Criou uns a mais, acho que não só do Barbudo, como também do ministro da Defesa. Uhum. Eu acho que foi... Eu não lembro se foi o Braga Neto, ou se é um desses malucos aí que tava no governo Bolsonaro, que havia sido indicado por Lula, havia sido comandante do exército na missão do Haiti, da MINUSTAH, que ficou célebre pelos excessos, que ficou célebre pelos abusos cometidos no Haiti contra a população haitiana. Assim, abusos de estupro, de violência de todo tipo e sem punição. Acho que teve alguma coisa que deu mais grave que o Lula afastou. Não sei se é o Braga Neto mesmo ou se foi o outro lá, que eu não lembro agora o nome. Aí ficou magoadinho, né? Aí ficou embirrado com o Lula. Acho que é aquele mesmo que deu... mas sempre tem esses caras que ficam com essa birrinha, né? É aquele que deu um ultimato pro STF pelo Twitter, quando estava tendo julgamento do Lula no mensalão ainda. Eu sei quem é, mas eu não lembro o nome. Também eu não faço questão de procurar, não. É um desses militares de pijama aí, viuvinha da ditadura. Bom, seguindo aqui essa discussão, Mr. Thiago, tenho aqui uma matéria do UOL Economia, que saiu no dia 28 de fevereiro de 2023, e o título da matéria já é bem auspicioso. Nele ele diz que a esquerda ela gere melhor a economia e o Lula tá certo sobre os juros, diz o Nobel da Economia. Então, Joseph Stiglitz, que tem um nome muito difícil, eu não vou falar, vou chamar ele de José Estiglão. Ele inclusive aqui tem uma fala dele que é muito boa, que ele diz aqui que há um custo enorme de ter taxas de juros altas. Isso coloca o Brasil em desvantagens competitivas, estrangula as empresas brasileiras, enfraquece a economia do país. Então o presidente Lula está absolutamente correto em estar preocupado com essas questões, diz o Estiglão à BBC News Brasil. A matéria é bem extensa, tem diversos pontos que ele comenta, eu acho
muito bacana. E vale a pena dar uma boa lida, mas eu queria trazer para tu aqui, para a gente discutir como você vê essa briga de cachorro louco, na verdade, essa guerra de cabo de aço entre governo e Banco Central. Cara, eu acho que independência do Banco Central é meus ovos, né, cara? Não tem... o governo quer... Como é que vai gerir a economia sem se controlar? Como é que vai efetivar uma política econômica sem ter o controle sobre taxa de juros, por exemplo? Sim. Que impacta diretamente na disposição do orçamento. Quando aumenta a taxa de juros, você aumenta também o montante da dívida pública que o governo tem que... Como é que fala quando você tem que ser obrigado a pagar uma coisa? Esqueci o nome da palavra. Eu também não lembro não, cara. O governo tem que pagar, vai aumentar. Tem a dívida pública que vai rolando e a taxa de juros que o governo promete pagar para quem compra título do Tesouro, né? Sim. Sim, tende a render mais que a poupança, acho que está rendendo mais que a poupança. É que na prática consome uma parte significativa do orçamento. Sim. Se a gente for olhar, quando se aprovou lá a PEC da morte, o teto de gastos, o valor, assim, o valor do orçamento do ano, educação, segurança, tudo foi congelado por 20 anos, mas não se mexeu um centavo do que é destinado a pagar a rolagem de dívida. Aliás, eu fico louco com uma coisa. A gente vê aí muita gente defendendo o banco, cara, e banco só serve pra te ferrar mesmo, porque banco nos últimos anos no Brasil, a única coisa que os caras tiveram foi lucro. Nas últimas décadas, né? Acho que não teve um ano, sei lá, nos últimos 20 que não tenham tido. Que tenha sido orçamento, tenha sido fechado no vermelho. É lucro atrás de lucro. Sim. Os públicos, inclusive. Mas não. Inclusive, quem paga essa conta é muito pobre, né, cara? Muita gente fala aí que o pobre é mal pagador, que não sei o quê. Mas, cara, normalmente é o pobre que paga essa dívida, porque é um estresse enorme pro pobre não ter nenhum tipo de crédito e ter o nome sujo na praça. Sim. E tá, mas um problema assim que é grave também, que acompanha essa questão dos juros, é que incentiva, acho que deve estar no artigo também, eu não peguei ele para ler inteiro ainda, só li um pedaço. Você acaba desindustrializando o país, porque o capital Sim. queria ser aplicado na construção, em bens e empresas mesmo, física, vai tudo para especulação, né? E gera a desindustrialização que já tem crescido muito no país nos últimos anos. Teve empresa multinacional que foi embora, acho que Ford fechou fábrica no Brasil, né? Sim. Mais alguma, acho que até a PlayStation ia sair do Brasil, se não me engano. Acho que a Sony parou de fabricar algumas coisas no Brasil. Foi. Assim, e o que gera desemprego, que gera mais pobreza ainda. Assim, tá tudo, na prática, tá interligado dentro desse ecossistema capitalista. É isso aí. E tu trazes mais alguma coisa para nós comentarmos aqui hoje? Vamos lá, mantendo aqui a linha, né, de comentar sobre a tragédia que foi este governo. Saiu a notícia no dia 13 de fevereiro, já tem algum tempinho que foi publicada, da agência pública, assinada pela Laura Scofield, Rubens Valente, Alice Maciel, Caio de Freitas Paz, Matheus Santino, Bianca Muniz e Thiago Domenici. Eu acho que é isso. Se eu li o nome de alguém errado, me perdoe. Caramba! Um grupinho forte aí, hein? Sim, acho que é uma equipe grande, porque são várias atas que foram publicadas e a agência pública fez várias matérias. Ah, legal. Sobre, sim, averiguando o que saiu, né? Nesse caso, especificamente, é que o governo brasileiro teria omitido informações sobre a pandemia de Covid, assim, divulgando apenas, por exemplo, dados de pessoas que se recuperaram da doença, querendo maquiar o número de mortos, né? Sim. E a gente viu que foi gigantesco e provavelmente, se tiver alguma revisão agora, vai aumentar para muito mais do que os 700 mil que a gente tem, mais ou menos, até esse momento. Disso eu não tenho dúvida não, cara, porque
Era uma coisa que a gente já comentava, inclusive acho que o Átila e a Marino ele comentava, e provavelmente já existia muita subnotificação na época, sim, que provavelmente esse número já era muito maior naquela época. O Átila sempre falou disso, assim, meio que... é que aquilo, né? Tem muita gente que não quer acreditar e a gente já comentou muito sobre isso internamente, né, nos nossos grupos. Pois é, o governo se negava a fazer testagem em massa. Pois é. Se negava a tomar qualquer medida prática, assim, para conter a pandemia, né? Sim. Esse negócio de apostando na imunidade de rebanho, que é apostando em quantas pessoas conseguiria matar, né? Aliás, a pandemia, vamos dizer assim, ela teria acabado muito mais rápido se todos os países tivessem adotado a política do vamos fechar as portas, todo mundo fica em casa. Em, sei lá, 14 dias, tinha zerado a pandemia, cara. Sim. Se todo o planeta tivesse se juntado e feito todo mundo junto a mesma coisa, em 28 dias teria resolvido tudo. Em um mês teria resolvido tudo. Sim. Só que a coisa se estendeu a 4, 5, 6 meses, 8 meses eu acho que teve de empresa que estava naquela volta. Então, cara, se tivesse parado todo mundo, não só o Brasil, Brasil, Argentina, Chile, China, Estados Unidos, Europa, a Europa ainda foi a que mais se ferrou na época. Porque lembra que o pessoal na Itália estava morrendo a rodo? Sim. Que eles não estavam dando conta de velar o pessoal, eles não tinham mais câmara frigorífica para colocar o pessoal e dar alguma dignidade para essas pessoas. Então, cara, se o mundo inteiro tivesse se juntado... Cara, é por isso que eu desacredito muito da humanidade. Você sempre fala que a gente depende muito do recorte, né? Depende. Mas, cara, a pandemia me mostrou muito, assim, o pior de todo mundo, cara. Porque, nossa, é muito absurdo você ver que, tipo... Era algo óbvio que estava acontecendo com o planeta inteiro estava no mesmo ponto e, cara, o planeta inteiro não conseguiu se juntar para vencer esse vírus, entendeu? Tipo, puta, cara, é muito difícil de... É foda, porque é que globalmente tem muita diferença regional, né? Faltou, não, até uma... Cara... Mas esse é o problema da gente não se ver como um só, entendeu? Sim. Porque, querendo ou não, todos nós somos humanos. Não importa... Não, sim, mas a desigualdade é mais até de recurso, né? Tem lugar que você não pode esperar que tenha tanta capacidade. Faltou a ação dos países ricos, né? Sim. Internamente e externamente. Exatamente. Tudo bem também que na época a gente tinha 2 malucos à frente de governo, né, cara? Mais que 2. Os 2 maiores, vamos dizer assim, incluindo na Índia, apesar da Índia ter feito vacina, mas também teve bastante coisa de negacionismo lá dentro. Também. Mas no México também não lembro. Acho que não. Então agora você imagina, os maiores países que deveriam se juntar e tomar uma ação para que os menores países se obrigassem a tomar uma ação também, não fizeram. Cara, foi a desigualdade e a destruição mesmo do planeta. Eu quero ver o que vai acontecer nos próximos 30 anos com a população e com a sociedade ainda por cima. Quero ver como que a sociedade vai se desenvolver nesse ponto. O pior é que a tendência, assim, questão de saúde, eu não sei se é melhorar ou piorar, né? Porque a gente tem avanço na medicina, ao mesmo tempo tem vírus novos aí aparecendo. Sim. Semana eu vi eu não guardei o nome, é um nome estranho. Acho que tem alguns casos que tem alerta de risco da OMS. A gente pode comentar depois. Sim, mas o que eu quero dizer nesse caso é o seguinte. Já se comprovou que o Covid-19 ele causa alguns problemas, principalmente neurológicos. Sim. Muita gente com esquecimento, dificuldade de fala, entendeu? Cara, em tese, era só uma gripezinha. Era um vírus que que muita gente tratou como se fosse o vírus da gripe. E já se comprovou que, na verdade, ele tem um impacto muito maior sobre a saúde, inclusive sobre o intelecto. E, cara, muita gente pegou Covid. Eu mesmo peguei 2 vezes Covid, entendeu? Uhum. Então, como esse Covid vai impactar no meu corpo daqui 30 anos? Que outros problemas eu posso ter decorrente ao Covid no longo prazo?
Então, é nesse sentido que eu falo que se o país tivesse... se os países tivessem tido uma ação antes, se todo mundo tivesse se juntado, a gente teria um impacto muito menor na sociedade. Não só de morte, mas também de pessoas que podem vir a desenvolver coisas que a gente sequer imagina no futuro. Sim. Sabe aquele velho ditado, melhor prevenir do que remediar? Uhum. Isso foi o que aconteceu para diminuir a cólera no Brasil mesmo, que foi investindo em saneamento básico. Uhum. A gente tinha muito problema de cólera no Brasil até os anos 70, se eu não me engano, entre ali os anos 60, 70 e acho que início de 80 talvez. Falando bem orelhado aqui, dado minha orelha. Eu acho que é por aí mesmo. E falta de saneamento básico. Onde quem tinha saneamento básico? As classes mais altas e privilegiadas. Né? O foda é que eu acho que o vibrião da cólera, se olha feio pra ele, você já resolve o problema. Pois é. Um negócio que não precisa de muito. Sim. Tá, a dengue até hoje atacando a gente. Mas, cara, levaram muito tempo para conseguir fazer alguma coisa referente a isso. E a mesma coisa aconteceu agora na pandemia. Pois é. Assim, é a falta de um planejamento de política pública de longo prazo, né? Você tem... Sim. Isso não é algo que vai garantir imediatamente uma atenção do eleitor numa área que tenha muita potencial de voto, acaba sendo relegado ao segundo plano. Com certeza. Assim, é difícil você ter... Não é difícil, é mais difícil aparecer alguém que seja realmente preocupado, independentemente do cálculo eleitoral, e fazer a obra que é preciso. E o pior é que às vezes a pessoa, quem aparece, faz a obra que é preciso, tenta fazer o negócio encaminhado, mas no fim das contas acaba não conseguindo se reeleger porque não apareceu o que tinha que aparecer, que é o que chama a atenção. Sim, é verdade mesmo. Não, concordo plenamente. E é aquilo, né, cara? Tem muita gente que tenta fazer a coisa certa, né, no período certo, mas como tem muita gente e é muito discrepante as classes sociais, entendeu? E tem muita gente querendo só dar manutenção no seu status quo, né? Mas só querendo dar manutenção naquilo que lhe cabe, não fica querendo ajudar realmente o povo. Cara, é muito engraçado isso. A gente fala que Senado, o Senado e a Câmara dos Deputados são a casa do povo, né? Uhum. Mas, cara, são poucas as pessoas ali que realmente representam o povo. Ou que povo é esse, na verdade? Eu acho que esse é que é o levantamento maior que se é feito, né? Quem que a bancada do boi, da Bíblia e da bala representa? Aquela fábrica de armas bovina. Sim. Os criadores de bovinos da região centro-oeste. Aquela igreja do universo de tudo. O pessoal que fica conduzindo gado metaforicamente. Um outro tipo de gado, né? Metaforicamente, guiando as ovelhinhas pelo pasto, pelos campos. Não, é foda, né? Porque, assim, esse é o governo... Se eu não me engano, cada eleição que passa é pior. Cada eleição que passa, a gente consegue eleger o Congresso mais reacionário de todos os tempos. Sim. Isso aparece por uma cultura política que não prioriza a participação política do cidadão. A gente vê esse crescimento dessa galera de coach, esse esquema de empreendedorismo, de self-made man, essas loucuras lá, modelo dos Estados Unidos. Mas que serve só para sustentar um status quo baseado na desigualdade, na negação de direitos sociais básicos, a negação de um salário mínimo decente, porque vai quebrar a economia, você não tem que depender de lei trabalhista, você não tem que depender de CLT, você tem que se fazer por si próprio sem depender do paternalismo do Estado. O que você vai conseguir com isso? Você vai conseguir um país desigual. Acho que eu vi um gráfico esse dia que mostrava o percentual da riqueza nacional, que a parte que 1% mais rico da população de cada país consumia, e no Brasil estava em quase 50%. Ou seja, 1% dos mais ricos do país detém 50% da riqueza nacional. Eu vou tentar, eu não sei se eu vou conseguir achar isso, se eu vi no Twitter,
comparando com os outros países, Estados Unidos, com os países da América, de modo geral. Sim. O Brasil era um dos piores. Acho que o México não estava muito atrás da gente também, não. E é um status quo que se sustenta nessa... Se perpetua na igreja, se perpetua na TV. Sim. Essa construção que tenta matar na consciência política a consciência da pessoa como cidadão, alguém que tem direito à dignidade, a salário e a proteção por parte do Estado. O Estado tem que proteger o mais forte do mais fraco. Então, mas isso é uma coisa muito interessante. O engraçado é que quando convém a quem tem o poder desse status quo, é muito vantajoso. Por exemplo, inclusive até seguindo nessa toada, tem uma matéria do governo de São Paulo, né, que vem direto do portal do governo, que diz o seguinte: o governo de São Paulo reduz a carga tributária de setores produtivos até o final de 2024. Quando você pega a matéria para olhar, você vai ver para quem que eles fizeram essa redução tributária. Então, para quem produz leite de aveia, que tem a redução da base de cálculo do ICMS, quem faz embalagem metálica, ou seja, quem que isso vai beneficiar? É aquela empresa gigante que faz a caixinha de leite, entendeu? Que faz a caixinha que todas as outras empresas meio que tem que comprar, entendeu? Tem uma só aqui que fala que é para operações com medicamento, que para fibrose cística. Cara, uma. Então, assim, de 8, uma só é assistencialista realmente, que é para a produção de medicamento de fibrose cística. E mesmo assim vai ser para uma empresa provavelmente grande, porque uma empresa que produz medicamento não vai ser pequena, entendeu? Então, assim, cara, você vê nitidamente que a cobrança de imposto de quem deveria pagar mais, porque movimenta muito mais dinheiro, está sendo relegada. Só que vai cair a quantidade de arrecadação. Sim. E para quem que vai ser repassado? Porque para o governo não é interessante ter uma queda na arrecadação. Quem vai pagar por esse pato? Quem vai pagar por esse pato vai ser as classes mais baixas, a classe média baixa. Aí vai jogar o imposto por cima das classes mais pobres. Vai vir com um papo de diminuir o tamanho do Estado, privatizando a empresa pública. Sim. Que aí o Estado, acho que foi em Roraima, há uns 3 anos atrás, que a empresa privatizada deixou o Estado sem luz. Sim. Há vários dias, sei lá, mais de semana. Acho que já faz uns 2 anos isso já. Por aí. Esses dias, a notícia que a refinaria que o Bolsonaro privatizou lá no Amazonas estava com, não sei se é gasolina ou gás, mais caro do país. Acho que é o gás natural. Sim, sim. Sim, ou seja, a Eletrobras, que foi privatizada a preço de banana, com a venda avalizada pela mesma empresa que fazia, não sei se é a contabilidade ou a auditoria da contabilidade da Americanas, que beneficiou lá os seus Lehman da vida. Sim, tudo essa bagunça. Neoliberalismo tupiniquim. Sim, sim. Que para o Estado, para o pobre, nada. Para o pobre é Estado mínimo. Para o rico é Estado máximo, ajudando, intervindo, dando dinheiro através do... Exatamente. Do juros da dívida, que a gente já falou antes, né? Sabe? Pois é. Putanhagem, safadeza, sem vergonha. Cara, é complicado. Mas seguindo aqui, tu trazes mais alguma matéria? Mudando um pouquinho de assunto aqui, um pouco mais leve. Trazer uma notícia. Um pouco mais leve. Não vai que dessa vez é leve mesmo. Uma notícia, ela é nova, mas também é antiga. Tem uma matéria do dia 20 de fevereiro do Nexo Jornal, que é um aplicativo que ajuda a encontrar pessoas na multidão, né? Certo. Que seria muito útil no carnaval, que passou agora há pouco tempo. Que é o Watch 3 Words. Foi criado por um camarada que estava cansado de não conseguir se localizar direito. Criar um aplicativo, tem um site também, em que eles pegaram o planeta Terra e dividiram em alguns bilhões de quadradinhos de 3x3. Caramba, cara. E associaram cada quadradinho
a um grupo de 3 palavras diferentes. Nossa. Aí você tem o aplicativo, você tem o site, e você pode, se quiser se encontrar com um coleguinha no meio de uma multidão, você pode, por exemplo, se você souber onde você está, se localizar bem no mapa, você manda, eu tô aqui na palavra biscoito, café, rodízio. E o amiguinho te acha, te localiza. É mais fácil do que você ter que jogar uma coordenada, né? Estou a 50 graus, 30 minutos, 22 segundos oeste. Mas será que tem palavra para todos esses quadrantes de 3x3? Uai, tem. Se inverter a ordem da palavra já muda, né? Não é tanta coisa assim. O link vai estar na descrição, vocês podem olhar, o link do site. E ele, sim, é interessante. Acho que ele sobrepõe a imagem deles ao do Google Maps normal. E aí você consegue achar os negócios. Diferente, assim, eu tenho um pouco de resistência, assim, em pensar em algo assim, porque, cara, pode ser que seja algo extremamente revolucionário, ou pode ser que não dê em nada. Sim. Ó, tem um lugar aqui, deixa eu ver se eu acho. Eu abri ele aqui, eu tô olhando pra São Paulo. Certo. Eu abri aleatoriamente o mapa, e tem um pin aqui no mapa que chama Beco do Batman. Caramba, que é isso? Sei lá o que é isso. Galeria ao ar livre com arte e rua vibrante. É o pin do próprio Google, eu acho. Eu cliquei aqui no quadradinho em frente ao lugar e ele me dá Saci, Fofinha, Canudos. Ai, caramba, que loucura isso, cara. Deixa eu ver aqui. Vou extrapolar o negócio aqui. Vamos ir pra Paris. O que é isso, né, em Paris? Será que eu acho a Torre Eiffel em menos de 2 minutos aqui? Não sei não, cara. Você pode até tentar, mas se vai conseguir, aí são outros 500. Deixa eu dizer, Paris tá mais bagunçado do que São Paulo. Mas acho que é porque tem mais gente, né? Mais velho, né? Pode ser. Eu não tenho a menor ideia de que lado estaria... Deixa eu dizer. Deixa eu ver... Fontana de Metz... Notre Dame, vamos lá. Porra, velho, cheguei em Notre Dame. Catedral de Notre Dame. Você pode ir até... Atacante ocorre cozinhado. Cara, que loucura isso, cara. Tá, é isso, né? O site é bacaninha, tem sua utilidade. Acho que talvez, se tiver paciência e sagacidade para se localizar, quiser encontrar com os amiguinhos, serve para você se achar. Assim, tem notícia também, que gente que realmente foi útil, né? Se perdeu, que conseguiu mandar localização para bombeiro, por exemplo, para conseguir Nossa, que legal. Ser socorrido. Eu tenho uns 3 links diferentes aqui. A gente coloca tudo na descrição do episódio. Beleza, com certeza. Bom, seguindo aqui, cara, até uma matéria que tem relação lá com o episódio 2, quando você falou sobre os carros, né? Os carros elétricos, e nós discutimos tudo. Tem uma matéria aqui do Alto Papo da UOL, que é do Sérgio Quintanilha, do dia 25 de fevereiro de 2023. Nela, basicamente, o chefão da Stellantis, não sei se você sabe quem que é a Stellantis. Stellantis é uma das maiores fabricantes de carros do mundo. Ela agrega diversas marcas aí, quem quiser pode pesquisar, eu não vou ficar falando aqui nome de marca, até porque a gente não ganha um centavo. E fala que ele está tentando fazer um lobby contra os carros elétricos. Não sei se você se lembra, até que eu tinha comentado contigo, sobre os carros a álcool. Ele tenta meio que usar isso como justificativa. Mas, até uma coisa que está muito interessante que tem na matéria, está escrito assim, vou abrir aspas aqui para a matéria. Mas se o etanol é tão bom, por que a Stellantis e a Volkswagen não fazem carros movidos 100% a etanol já? E se os carros elétricos são tão caros para a classe média brasileira, por que não oferecer soluções mais acessíveis nos carros atuais? Vamos combinar que um camiseta Polo sem multimídia tá na faixa aí de R$79 mil, entendeu? Não é exatamente acessível, isso diz a matéria, tem muitas outras opiniões na matéria. Eu achei muito interessante essa colocação de que os carros ditos populares no Brasil hoje, cara, são carros de R$80 mil, cara. Eu lembro, assim, que há uns 20 anos atrás, R$80 mil você mais do que comprava um belo de um apartamento. Comprava. Acho que tem... Porque você me lembrou uma postagem que eu vi, foi do Iclis
do Leitura Pela História, comentando uma coisa do Facebook, lá sobre como pessoas falam que a pessoa não consegue comprar uma casa porque gastou dinheiro comprando um celular. Só que aí você não percebe que hoje em dia um celular custa equivalente a 2 salários mínimos. Sim. E uma casa custa 200 a 300 salários mínimos, né? Sim. Então, assim, é o que o meu pai e meu avô conseguiria comprar quantidade de terra que hoje não tá... A gente não consegue. Até eu tirei carteira agora há pouco tempo, queria comprar um carro e tá um negócio cabuloso. Cara, inclusive carro usado, que tá assim, subiu de preço absurdo na pandemia, e um pouco desse aumento é culpa da falta de componentes, né, no mercado, que a gente sofre aí, tá sofrendo um abuso mesmo, uma destruição do mercado de semicondutores. Sim. E, tô falando abuso, destruição, nem tanto, mas teve uma redução enorme na capacidade produtiva, porque as capacidades produtivas na época, elas foram modificadas para certos setores, isso acabou causando a escassez, né, dos componentes. E, cara, eu vejo, assim, uma loucura, sabe? Por exemplo, você comentou que um celular hoje são 2 salários mínimos. Só que você praticamente não vive sem celular. Toda a sua vida é feita através de um celular. Sem um celular, praticamente você não é ninguém, vamos dizer assim. Você não pega um Uber, você não... Exatamente. Não consegue usar, você não consegue fazer transação financeira tão facilmente. Exato. Você consegue, mas a gente não consegue, mas não consegue mais, né? Sim, sim. Ninguém mais vai no banco, no caixa eletrônico, para transferir dinheiro. Isso sem contar a quantidade limitada que você fica de entretenimento. Também. Tá o Facebook, tá o WhatsApp, tá o YouTube, o TikTok, o Instagram, tá o Cu, tá o Twitter. Não só isso, tem também as grandes redes de streaming. Né? Quanta rede de streaming não existe por aí hoje e que, cara, muitas estão se dando bem por causa dos aparelhos celulares. Eu mesmo assisto muita coisa no celular. Sim. Principalmente ali um pouco antes de dormir, eu coloco o meu foninho de ouvido e assisto ali um programa ou outro que eu quero assistir. Até esse dia eu tava indo pra escola de ônibus, eu tava em pé, tinha uma moça sentada no banco, ela começou a abrir o telefone e começou a abrir lá a Netflix pra ver alguma coisa. Pois é. Do ônibus, no 3G mesmo. Pois é, cara. Pra você ver como que o celular tá tão integrado hoje na nossa sociedade. É foda, mano. Há 10 anos, mais ou menos, pra ouvir um podcast, eu tinha que baixar no MP3. Sim, nossa. Aquele que é USB. Pode crer. Com pilha. Verdade. Com a memória bem limitada, conseguia pouquíssimos programas. Hoje o stream ao vivo o tempo todo. Sim, ali para os anos de 2004, 2005 era assim mesmo, cara. Dividindo com música. Sim, nossa, cara, eu ouvi muito MP3. Nossa, que tempo. E agonia, naquela época que eu só ouvia Nerdcast no começo. Sim. Pra sexta-feira eu ia viajar, pra baixar o episódio do dia antes de entrar no ônibus. Pois é, nossa, cara, aconteceu muito isso comigo. Apesar de que assim, eu fui conhecer o Nerdcast em 2012, cara, mais ou menos. Foi a primeira vez que eu tive contato com podcast. E, cara, pra mim podcast foi paixão à primeira vista, assim, porque eu sempre fui apaixonado por rádio, de uma maneira geral. Eu sempre tive esse fascínio pelo rádio desde criança. E até lá para meados de 2009, mais ou menos, foi a primeira vez que eu pisei num estúdio de rádio, que eu tive a oportunidade de ir em um estúdio de rádio. E, cara, sem brincadeira, eu me apaixonei por aquilo, cara. Eu acho que eu nunca me senti tão bem dentro de um estúdio. Porém, por problemas do destino, vamos dizer assim, eu acabei arrumando outros setores e fui trabalhar com outras coisas. Me enveredei para a área de tecnologia, mas sempre gostei muito daquele ambiente do rádio. Então, assim, para mim hoje fazer podcast é estar dentro do rádio praticamente. Assim, eu me perfaço esse amor pelo rádio que eu tenho dentro do podcast, dentro da mídia podcast. Porque é uma coisa que, assim, hoje eu não vejo muita gente falando, mas, cara, tem que ser muito dito. Podcast não é o programa, o podcast é mídia, sabe? Sim. Assim como você fala TV, assim como você fala rádio,
você fala a internet, você fala em podcast. Sim. Certo? Você não fala, eu não gostei do programa lá da TV do Universo de Tudo. Então eu vou fazer minha própria TV. Você fala, eu vou fazer meu próprio programa baseado no programa da Universo de Tudo. Sim. Ou da Rede Bobo. Ou seja lá, da empresa que for, entendeu? É a mesma coisa. Quando a gente fala assim, eu vou fazer meu podcast, na verdade a gente fala errado. Eu falo muito errado isso. Falar no podcast anterior. E não, cara, podcast é mídia. Eu acho que tá na hora de o ouvinte de podcast assumir isso para si como uma verdade e falar assim, podcast é mídia. Tem essa e essa regra. Qualquer coisa fora disso, não necessariamente é podcast. MesaCast não é podcast, pelo amor de Deus. Cara, MesaCast, se for transmitido por um feed RSS, ele é podcast. Não importa que ele é transmitido em vídeo. Porque quando o podcast foi criado, lá nos meados de 2004, 2006, alguma coisa assim, mais ou menos, que foi pensado, houve uma modificação do feed RSS, porque na época os blogs estavam em voga, então o feed ele era muito utilizado para transmitir os posts dos blogs. E aí eu acho que até o nome do cara é Adam Curry. Ele fez uma modificação no feed para o feed conseguir adicionar programas de áudio. Isso na época. Porém, essa modificação que ele fez permitia ele adicionar qualquer tipo de arquivo de mídia. E vídeo é um tipo de mídia também. Sim. Logo, se você transmite vídeo pelo feed, você tem um podcast. Eu não vou discordar. É que assim, o termo podcast, ele vem do termo do iPod. Sim. Então, tem muito disso, assim. Mas seguindo aqui, tem mais alguma matéria aí pra gente finalizar? Só pra... É uma matéria longa, é uma matéria do DW, que eu não vou tentar falar o nome do DW, que é o site de notícias alemão, o nome em alemão, não me culpem por isso, mas que deixa eu ver, sobre a matéria do dia 22 de fevereiro, da Nádia Pontes. O título que fala prevê extremos como chuva em São Paulo é desafio para a ciência. Assim, que é assim, relativa a tragédia que teve agora, fim de fevereiro, no norte de São Paulo. Morreram mais de 100 pessoas, se eu não me engano, né? Eu acho que foi, cara. Eu sei que morreu bastante gente, mas eu não lembro o número exato de pessoas. Não, que morreu muita gente, situação que vivia... Sobre o incidente, né, mesmo, em São Paulo, que se juntou, de um lado, a precarização da possibilidade de habitação das pessoas que iam para a área de risco. Sim. Isso é uma notícia até que ia ter uma construção de casas populares e a galera rica da cidade pressionou a prefeitura para não construir, que combinou das pessoas serem obrigadas a ir para a área de risco. E o mais engraçado ainda por cima é que o condomínio de alto padrão que foi construído tinha o nome de Reserva da Mata. Reserva muito mesmo. E, de outro lado, também a questão de como lidar com as mudanças climáticas, né? Sim. Que é o desafio que é posto para os cientistas agora, né? Como lidar com isso, como tentar prever um sistema que é completamente caótico como o tempo, né? Como se tornou caótico, né? Porque convenhamos que até 30 anos atrás ele era muito mais previsível, né? E isso causado justamente pela ação do homem. Eu não sei, eu acho que a nossa capacidade de predibilidade melhorou, mas ao mesmo tempo que ele se tornou mais instável. Sim, concordo. A gente está colocando mais energia no sistema. Concordo plenamente. Com mudança climática. Era comum, eu era criança, a gente via o jornal, passar a previsão do tempo e ninguém acreditava na previsão do tempo. Sim. Hoje em dia não, era muito mais confiável de um dia para o outro. Sim, com certeza. Mas aí, como tem eventos cada vez mais extremos, prever que vai chover, ou que vai tentar prever a quantidade de chuva, às vezes não é suficiente. Se extrapola muito o que era esperado, né? Sim. Mas uma coisa que tem que se falar é que previsão não é predição. Exatamente. Uma coisa, previsão, você prevê, mas não significa que você vai acertar também.
E outra, tem que se pensar que isso são modelos matemáticos e dependem de N fatores externos que podem fazer com que essa previsão não acerte. Sim. Só para constar aqui, eu abri aqui com a matéria. Até o dia que ela foi publicada, que foi dia 22, tinham sido 46 mortos. Cara. E centenas de desabrigados, mas eu acho que esse número já aumentou de lá para cá. Provavelmente já deve ter aumentado, sim. A tragédia, assim, é humanitária, é social, tem a tragédia provocada, que não... A possibilidade, como ocorreu em Petrópolis, como mais de uma vez até, como ocorreu nesse caso, de se submeter às condições que levam a essa tragédia, tem a ver muito com a posição social que as pessoas acabam ocupando, né? Exatamente. Com a classe que elas estão, que elas não conseguem, vão morar onde é possível morar, né? Sim. Acho que teve um caso, alguns anos, foi em Niterói, onde ocorreu também um deslizamento de terra, numa região que havia sido anteriormente, acho que um aterro, e era completamente estável, onde as pessoas tinham que morar lá. A gente tem que morar e acaba indo onde é possível, né? Onde dá para se manter. A gente estava falando, se comprar um carro é difícil hoje em dia, conseguir um terreno, uma casa, num lugar... Ok, né? Mais ok, mais seguro, mais central. Sim. Às vezes é quase impossível para quem não tem um salário muito bom. Mas, cara, isso eu acho que é muita falha do poder público local, no caso as cidades, entendeu? Sim. É muito erro e muita falha não prever um crescimento populacional da sua cidade, entendeu? Porque, cara, isso deveria ser muito obrigação das prefeituras. As prefeituras terem noção. É que, cara, a gente vai entrar de novo naquela discussão do quem faz as regras e as leis tá tão descolado da população que lembra que eu comentei que os deputados e os senadores que deveriam ser o povo, né, deveria ser a casa do povo, na verdade não tá tão próximo assim do seu povo, sim, mas cada um tá com a sua vontade, na verdade não seria a sua vontade, só o seu ponto, só querendo trabalhar o seu único ponto, né? Sem pensar no ganho que a sociedade em si vai ter, né? É basicamente num pensamento egoísta, vamos dizer assim. Sim, tem o lobby também, né? Aqui em Juiz de Fora. Assim, em geral, assim, de modo geral. As cidades deveriam ter um plano diretor, né? Para definir o que pode construir, o que não pode. Você foi lá ali em Camboriú, aquele monte de prédio na beira da praia tampando o sol. Sim. Tem que esticar a praia. Falta de planejamento urbanístico. Sim. Aqui em Juiz de Fora, acho que ano passado, a vereadora propôs um projeto de lei para obrigar as construtoras a fazer manutenção de calçada, que com obra, entrada, saída de caminhão, material, acabava danificando muito passeio. Uhum. E com a possibilidade de cobrar multa e embargar a obra em que tivesse irregular. E a lei não passou, porque ficava com o lobby das empreiteiras que estavam em cima da maioria da Câmara, né? Aqui em Campinas teve algo parecido. Inclusive teve uma série de chuvas torrenciais em Campinas. E tiveram 2 pontos que alagaram assim tão forte, mas tão forte, que inclusive alagou um viaduto que tem aqui, que é um viaduto super conhecido. E estava se dizendo já que negligência das empreiteiras que estavam construindo o próximo foi o que causou esse alagamento desse viaduto, entendeu? Mas para finalizar aqui, pequeno Thiago, eu queria trazer uma última matéria aqui que fala sobre conflito de geração. É uma matéria do Exame, que ela foi escrita pela Luciana Lima no dia 25 de fevereiro de 2023. A chamada da matéria é bem interessante. Diz assim, etarismo, 2 pontos. 57% dos profissionais já sofreram preconceito por causa da idade. Por que eu trouxe essa matéria? Ela é bem interessante, fala muito sobre uma certa guerra de gerações entre a geração X, Y e Z, né? Mas isso é uma coisa que vem me preocupando num futuro não muito distante. Porque, por exemplo, nos últimos governos, incluindo, se eu não me engano, acho que no governo Temer, que foi feita a revisão da Previdência Social, né? Das pessoas que poderiam ter possibilidade de Previdência Social, isso fez com que estendesse
mais ainda o tempo para você conseguir se aposentar. E eu não sou contra. Eu não sou necessariamente contra que se a população está tendo um ganho de vida, você tenha vamos dizer assim, um estendimento das pessoas tipo assim, demorarem um pouco mais para se aposentarem. Eu não sou contra isso. Porém, tem um grandíssimo porém. Desde que você crie condições para que essas pessoas mais velhas, que vão ser obrigadas a trabalhar por mais tempo, tenham condições, e não só isso, tenham trabalho. Porque acontece muito de pessoas na casa dos seus 50 anos já não conseguirem mais emprego, justamente por causa da idade, porque é considerado velho demais ou tem a cabeça fechada demais para aquele emprego, entendeu? Isso existe muito, cara. Tem muita empresa que tem esse tipo de preconceito. Aonde você deveria ter uma pessoa sênior que já viu tanta coisa, que já tem uma bagagem de experiência profissional tão alta e chega ali depois dos seus 45, 50 anos, é considerado uma pessoa imprestável para a sociedade trabalhista, vamos dizer assim. E aí eu queria ouvir o que o senhor pensa sobre isso. Não, é foda. Acho que tem. De vez em quando aparece caso também de a pessoa tá às vésperas de poder se aposentar com um salário integral e é mandado embora, assim, sem. Pois é. Só pelo esporte, aparentemente, né? Fudeu, coitado do cidadão. Vale dizer que pessoas que estão em fase de aposentadoria existe uma certa estabilidade. Eu não sei de quanto tempo, varia de cargo para cargo, de local para local, mas existe uma certa estabilidade. Então, se você está nesse ponto aí, busque seus direitos que talvez você os tenha. Sim, e assim, aumentar a idade de contribuição, assim, o tempo de contribuição é a idade, né? Acho que tem a proporção. Você pode aposentar mais novo, mais perde salário, ou mais velho, tentar manter algum ganho. Além dessa maldade que é não poder acumular, tipo, a minha sogra, ela é viúva e tem a aposentadoria dela. Poder perder a pensão do marido. Uhum. Numa condição que ela não teria condição mais de se manter dignamente só com o salário mínimo, né? Que é o que ela recebe. Tem um pouquinho mais ajuda muito, faz muita diferença nessa idade. Sim, e o que você faz hoje em dia com o salário mínimo? Se a pessoa não tiver já uma casa própria minimamente, não paga aluguel e mal come, né? Pois é. E aí, normalmente, a gente tem uma taxa de idosos que precisam de uma atenção especial, principalmente com remédio, essas coisas assim, e acaba tendo um gasto extra com isso, com a parte da saúde, porque convenhamos que por mais que o SUS seja algo maravilhoso, ele tem diversas falhas e problemas que precisam ser corrigidos. Eu entendo que o SUS nunca vai ser perfeito, mas que ele poderia ser muito melhor, ele poderia com certeza. Sim, ele poderia ser melhor, ele foi piorado nos últimos anos. Sim, exatamente. Houve um programa como a Farmácia Popular que foi desmontado nos últimos 4 anos. Sim. Se a gente for ver medicamentos como diabetes, por exemplo. Então, alguns foram retirados da listagem, ou passaram a ser cobrados mesmo. Assim, uma série de condições que estão para terminar mesmo com esse serviço público, né? Que faz parte do SUS também, né? Sim. O SUS não é só o hospital que tem fila. É o postinho do bairro, a vigilância sanitária, é o INCA, que se tiver câncer você pode ir lá se tratar. É o hospital universitário, que é de excelência, na maioria das vezes. E você falando isso, sabe uma coisa que eu penso, mas muita gente não leva em conta, não sei porquê, o povo vai muito no pronto-socorro sem necessidade. Convenhamos que pronto-socorro é lugar de acidentado, uma pessoa que de repente caiu, literalmente sofreu um acidente, seja ele de que espécie for, e tem muita gente que vai lá porque tá com dor de cabeça, uma dor de barriga. Às vezes nem tá com nada, mas quer pegar um atestado. Então, tem muita maldade da população que torna com que o serviço de saúde ele fique mais deficitário. Porque o tempo que aquele médico tá gastando com alguém que não necessariamente precisa daquilo na hora, que tá lá só por um atestado, cara,
A gente é CLT, a gente sabe que isso acontece muito, né? Principalmente em vésperas de feriados prolongados. Não acho que acabar com o SUS vai acabar com esse problema. Não é isso. Ao contrário. Entendeu? Acho que o buraco é muito mais embaixo, mas, cara, tem muita gente que traz o problema pro hospital, né? Nesse caso, pro SUS em si. Sim. Acho que é assim, a manutenção. Acho que a gente sempre toca nessa tecla. Acho que até hoje mesmo a gente já falou algum momento sobre isso. Sim, o serviço público, o Estado, né, tem como mantenedor do bem-estar social, né? Sim. Esse desmonte do SUS não é... Tá dentro dessa lógica liberal de tem que privatizar porque privatizar é melhor. Sim. Sim, eu vi uma notícia agora mais cedo. Uma senhora, ela... Nos Estados Unidos, acho que ela caiu, machucou o tornozelo. Ela teve algum AVC ou ataque cardíaco, não sei. Foi na porta do hospital e se recusaram a atender ela porque ela não tinha plano de saúde. Caramba, ela cara. Gritava, pedia socorro, pedia ajuda e ninguém fez nada, até que ela morreu. Caramba, Quem cara. tava vendo, até zombava. Nossa. Sim, é isso que, no ideal dessas criaturas, que eu não vou nominar como eu queria para evitar processos, para não esteja citando ninguém na mente, querem colocar, não, tem que acabar com o Estado, tem que acabar com assistencialismo, tem que ser tudo privatizado porque vai ser melhor. Inferno que vai ser melhor mesmo. Então, mas é que eu entendo o argumento de privatizado é melhor. Porque se você vai lá no hospital particular, por exemplo, com o seu... dependendo do plano de saúde que você tiver, você vai lá e você é atendido mais rápido, certo? Mais ou menos. Porém, aquele hospital que lida com muitos planos de saúde e que acaba tendo uma quantidade de atendimentos extremamente altos, vai se demorar tanto tempo quanto se demora o SUS. Porque o SUS ele não faz distinção de quem tá lá, se você tem posse, se não tem e assim por diante. E nem acho que deveria ter. Tem gente que acha que deveria ter, mas na minha opinião não deveria. Não, de modo algum. Inclusive, idealmente para mim tinha que acabar com o privado, em saúde e em educação. Sim. Aí você ter excelência e qualidade plena no serviço público. E quando eu acho que o serviço público vai melhorar e muito? Quando a gente obrigar quem faz parte do Estado ser atendido dentro do Estado. Sim. Entendeu? É. Se você quer fazer o uso de um hospital particular, você vai tirar isso do seu bolso. Porque, cara, tem deputado que recebe uma verba para ser atendido em saúde, verba saúde. É, já não basta todas as outras, né? Pois é, exatamente. Agora, cara, não deveria. Não deveria, de qualquer maneira, não deveria, cara. Se você decidiu defender o povo, porque, em tese, é isso que um político faz, certo? Ele defende o povo. Então, se ele defende o povo, ele tem que usar a mesma coisa que o povo usa. Então, ele deveria ser obrigatoriamente exclusivo à utilização dos serviços do SUS. Exatamente. Bom, então acho que é isso, pequeno Thiago. Finalizando por aqui. Acho que temos um belo programa. Ficou bom, aí. Ficou um programa light, eu diria, né? É, cara, até que a gente trouxe matérias mais tranquilas hoje. Hoje até que não teve nada de morte. Tirando a parte das mortes no litoral paulista, não teve tanta morte assim. Não tá, digamos que não está pingando sangue. É, pode ficar tranquilo que seu MP3 não vai sangrar quando você estiver ouvindo esse programa. É isso aí. Para finalizar aqui, deixando as nossas redes sociais, nós somos o ComentaPod tanto no Twitter quanto no Instagram. Caso você queira comentar conosco, tem o nosso e-mail, comentaristas.pod@gmail.com. Nessa publicação você encontra o nosso feed RSS. Se você escuta em algum agregador, tipo o Spotify, por favor, deixa sua recomendação lá, dá 5 estrelinhas, isso faz com que nós sejamos mais encontrados por mais pessoas. No Twitter eu sou @AdrianLemos, voltei há pouco tempo, ainda estou bem devagar na utilização. E tu, Thiago? Quem quiser me seguir é @Xtoriano com TH de Thiago, Historiano de História.
É a mesmo nick em todas as redes sociais, é Twitter, é Instagram, é TikTok, OnlyFans ainda estou pensando se eu vou fazer, talvez faça sim, talvez não. Se eu fizer, vocês comprem o placa de pezinho para ajudar o professor a se manter. E é isso, gente. Um beijo, um abraço. Vocês encontram o nosso querido Roger Manrique no Twitter como Roger Manrique e no TikTok como roger.manrique. E por enquanto acho que é isso, senhor Thiago. É nóis. Ficamos por aqui, né? Aquele grandíssimo abraço. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.